Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Hoje iremos falar sobre o livro da Carina Fragoso, Sou Péssimo em Inglês. A Carina Fragoso, para quem não conhece, é essa mulher aqui. Ela tem um canal no YouTube, ela é mestre e doutora em linguística, também tem muitas formações na área de fonoaudiologia e tem um canal no YouTube que fala justamente sobre inglês, que foi justamente o que me levou a comprar este livro dela. Eu, particularmente, já há muito tempo, tinha vontade de aprender um pouco de inglês. E por isso, eu imagino que a maioria de pessoas também já tiveram essa vontade em algum momento da vida. E aí eu inicialmente baixei um aplicativo chamado Duolingo. E aí eu estou aprendendo um pouco através do aplicativo e aí eu quis comprar um livro para me ajudar nesse sentido. E aí eu comprei este livro da Carina Fragoso, que foi uma leitura muito bacana. Não é um livro que vai fazer você aprender inglês, sendo bem honesto. Esse livro não é para você sair daqui falando, eu já sei as regras gramaticais, eu já sei isso, já sei aquilo. Não, não é isso. A ideia do livro, na verdade, é te ajudar a elaborar um plano de estudo. Ou seja, o que a Karina faz aqui é falar, você precisa se organizar se você realmente quer aprender inglês. E ela vai trabalhando vários pontos, vários aspectos, inclusive muitas dúvidas e receios que algumas pessoas têm, tal como, por exemplo, idade para aprender, sotaque ou coisas desse gênero. Ela vai trabalhando, vai desmistificando e vai apresentando soluções e também mostrando como, na percepção dela, que tem formações na área, é a melhor forma, a forma mais eficiente de fato aprendermos um novo idioma. E fique claro, tudo que é passado dentro desse livro não serve apenas para o inglês, serve para qualquer idioma na minha percepção. Por quê? Porque ela não vai praticar dentro do livro o inglês especificamente. Ela vai passar algumas colocações, ela vai apresentar ali algumas tabelas com algumas regras gramaticais. No entanto, a maior parte desse livro, eu vou dizer pelo menos os 80%, são informações práticas para estudarmos um novo idioma. Então é uma quebração de tabus que nós temos e coisas desse gênero. Então, basicamente, o que a Karina vai fazer dentro desse livro é tentar nos apresentar um método, na percepção dela, ideal para estudarmos. E aí, dentro disso, ela explica que existem dois tipos principais de forma de absorção de conteúdo, por assim dizer. O input, que é tudo que entra, né? Então, por exemplo, quando eu leio algo, eu estou recebendo algo, está entrando algo. Quando eu ouço também, automaticamente eu estou absorvendo algo, é algo entrando. Isso é uma habilidade de input. E também tem a de output, que aí no caso já é a fala e a escrita. Ou seja, é quando eu tiro algo de mim e mando para o mundo, exponho algo, seja através da escrita, seja através da fala. Então existem essas duas habilidades. E naturalmente o ser humano ele tem habilidades maiores para input. Então nós recebemos com mais facilidade do que falamos. Nós temos, por exemplo, e eu estou observando muito isso nesse meu processo de aprendizagem, principalmente pelo aplicativo. Eu não estou muito acelerado não, tá pessoal? Estou aprendendo bem tranquilo, mas está sendo muito bacana para mim. Até porque eu estou mesclando isso com o aprendizado de várias outras coisas, né? Então não dá para focar 100% nisso. No entanto, quando nós observamos isso que ela falou, da questão do input e do output, fica muito claro, porque eu às vezes no aplicativo ali aparece alguma frase e sem conhecer todas as palavras ali, eu consigo deduzir o que está ali. No entanto, se eu quiser falar com alguém, eu não vou saber formular frases tão bem. Não tem como deduzir e formular frase, porque a frase vai ficar errada, entendeu? Agora, para entender é mais fácil do que para expor, certo? Então, ela fala muito sobre a questão de nós nos permitirmos ter muito contato com a língua. Porque não tem como a gente aprender se a gente não ouvir e se a gente não praticar também. Então, para ela, inclusive é o ponto de vista dela, todas as áreas têm que ser trabalhadas juntos. Então, você tem que praticar gramática, ou seja, você tem que aprender a parte teórica. Você tem também que praticar vocabulários, ou seja, você tem que aprender as palavras, gramática e palavras. Isso vai permitir que você formule frases, né?
e você tem que ter a exposição à língua. E ela até dá exemplos práticos de como fazer isso. Então, por exemplo, você pega e você gosta de assistir séries. Primeiro assista a série em inglês, com legenda em português. Diga bem padrão, né? Depois, inglês com legenda em inglês. E aí, como você já assistiu o episódio antes com a legenda em português, você sabe que ele está falando mais ou menos. Então, você meio que vai deduzindo pela legenda o que está sendo dito, uma vez que você já ouviu aquele episódio antes. De preferência, séries no seu nível, tá, pessoal? Ela fala sobre isso também. Não adianta uma exposição muito drástica, que você não entenda basicamente nada. Porque você não vai aprender. E vai ser chato também, você vai parar logo. Mas é necessário que você se exponha a algo que está um pouco acima de você. Não pode ser algo no seu nível, senão você não vai aprender muito. Mas também não pode ser muito acima, senão você não vai aprender nada. Certo? Então eu acho um meio termo ali, uma série que você acha tranquilo de entender, num ritmo tranquilo, um tema que você goste. E aí você se expõe primeiro com legenda em português, depois com legenda em inglês, depois sem legenda. E aí você vai absorvendo. Outra forma também, consumir conteúdos em inglês no YouTube. E aí eu acho que, a não ser que tenha legenda nos vídeos, aí você precisa ter algum conhecimento já, senão você vai ficar bem perdido, né? Mas é uma outra ferramenta, conteúdos que você goste. Então, por exemplo, eu que gosto da área de história, eu que também tenho muito interesse pela parte religiosa de uma forma geral, para mim seria interessante consumir conteúdos desses dois gêneros em inglês e ir aprendendo. Só que ainda eu não estou no ponto de conseguir entender um vídeo inteiro só com palavras de outro idioma, então para mim não serve, mas para quem já superou um pouco o nível, já pode fazer isso. No meu caso, o ideal é a série com as traduções, certo? Pois bem, ela fala também sobre o processo, isso aí eu acho que não é nem só para idiomas, isso é para a vida, é para aprender qualquer coisa. Criar metas. Então, por exemplo, quero aprender inglês. O que eu vou fazer? Pô, minha meta vai ser, meu caso, vou fazer de forma bem prática aqui, meu caso. Eu gostaria de ler livros em inglês. Então minha meta é ler um livro em inglês. Eu tenho essa meta, inclusive, até o final do ano que vem. De ler inglês, eu acho que eu vou conseguir antes. Um livro simples, mas consigo antes. Então, minha meta, ler um livro em inglês até o final do ano que vem, 2024. Beleza. Divida essa meta grande em pequenas metas. Então, por exemplo, pequenas metas para mim. Fazer 2 atividades no aplicativo que eu estou usando por dia. É uma meta simples. Sei lá, por exemplo, ela falou isso também durante o livro. Escrever diariamente as coisas que eu fiz em inglês e planejar minha semana em inglês, numa agenda. Eu tenho uma agenda. Eu acho que ele não está aqui na sala, está no meu quarto. Então eu vou pegar para vocês verem, mas eu tenho uma agenda. Escrevo em inglês o que eu vou fazer nos dias seguintes. Entendeu? Eu não registro o que eu fiz anteriormente, mas o que eu vou fazer no dia seguinte, por exemplo, coloco lá, ler X quantidade de páginas, ir para a academia, e aí eu vou colocando isso em inglês. E aí eu vou aprendendo, certo? É o processo que ela vai falando. E basicamente, pessoal, é isso. Outra coisa que ela fala também é focar no que de fato importa. Então não adianta você, somente no começo da aprendizagem, você ir por caminhos muito... vou aprender coisas que não são práticas. Por exemplo, ela até critica o nosso sistema de educação, né? Porque a gente aprende, por exemplo, o verbo to be, só que você não pratica, você não é estimulado a formular frases. E por você não formular frase, você não fixa, você não aprende. Por quê? Porque não é prático. Então foca no que importa. Então, por exemplo, todo dia eu dou bom dia pra alguém. Aprende lá um good morning. Entendeu? Aprende lá, how are you? Coisas simples assim, sabe? Que são práticas. Não adianta você, querer aprender uma frase que você nunca vai usar, por exemplo. Não adianta. Tem que ser coisas que você vai usar no dia a dia e aí depois você vai subindo o nível, certo? E aí só para concluir, que inicialmente eu falei sobre 2 pontos, né? Que ela desmistifica, aliás, dentro do livro, que é o sotaque. E ela fala que o sotaque, quem tem segurança com isso, na percepção dela, não tem que se importar, porque não tem como acabar 100% com o sotaque. Na percepção dela, baseada em estudos. Não tem como. Ela diz que ela que já tem uma vida de muito estudo na área, ela não consegue eliminar 100% sotaque porque ela aprendeu dessa forma, então não tem como eliminar. Só que existe a diferença entre o sotaque e uma dicção ruim, né? Uma pronúncia ruim. E ela diz que pronúncia ruim não pode haver uma pronúncia ruim. É claro,
Você no começo vai ter uma pronúncia mais ou menos, tudo bem, mas foca na pronúncia. Agora o sotaque é mais tranquilo, pode esquecer que isso não dá para mudar 100%, dá para melhorar. Mudar 100%, zerar? Não, não dá. E o outro ponto é idade. E ela não ilude ninguém. Ela realmente, baseada nos estudos feitos e nos estudos que nós temos mundialmente, uma criança, em especial uma pessoa antes da puberdade, ela tem muito mais facilidade de aprender um novo idioma do que uma pessoa adulta. Por exemplo, eu tenho 25 anos. Eu vou ter muito mais dificuldade que meu sobrinho, por exemplo, que tem 8 anos. Meu sobrinho ele vai ter mais facilidade que eu. Por quê? Porque se ele for exposto, a exposição por si só vai permitir que ele aprenda. Ela diz que a exposição para crianças já basta para que elas aprendam um novo idioma. 8 anos talvez já está saindo dessa fase, talvez precise um pouquinho mais de trabalho. Mas é muito mais fácil, muito mais fácil. E se a criança crescer, já por exemplo, minha esposa, ela tem uma parente que está morando em outro país, no Canadá. Essa criança ela vai ser exposta ao inglês e ao português naturalmente. E essa criança ela vai aprender os dois idiomas com muita facilidade. Entendeu? Com muita facilidade, porque ela vai ser exposta desde pequena aos dois. Ela vai aprender muito fácil, entendeu? Já eu vou ter que sofrer aqui com os meus 25 anos tentando aprender, mas é isso, não tem que ser fácil, certo? Você tem que entender que há um processo e é possível que em todas as idades você aprenda. É mais fácil para algumas classes, para algumas idades do que para outras? Sim, com certeza. No entanto, não é impossível para ninguém, certo? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É uma resenha bem simples, certo? Sou péssimo em inglês, Karina Fragoso. Deixe a indicação, deixe também a indicação do aplicativo do Duolingo. É muito bom, tem me ajudado bastante. E o canal da Karina Fragoso, para quem quer aprender também. Tem vários conteúdos muito interessantes dela lá no canal dela no YouTube, certo? Então é isso. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário. Deixem aí um sinalzinho de gostei. E é isso. Constantemente trago novas resenhas aqui no canal, certo? Então muito obrigado pela atenção e um forte abraço.